A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Marco Gabarron, eu sou pastor auxiliar da Igreja Igreja Evangélica Missão Nacional, Igreja Sede. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje a nossa lição é a lição 15, Eli, o sacerdote, da nossa revista História de Israel. Ok? Eu vou colocar aqui na tela o compartilhamento, né, dos slides, para que a gente possa dar início e fazer os comentários. E depois, no término, nós vamos abrir para fazer um pequeno debate de um tema muito importante nos dias de hoje. Nós vamos dar início à nossa lição de número 15, como já falei, Eli, o sacerdote. O nosso versículo-chave é 1 Samuel 4:18. É um pequeno trecho que diz assim, ó, ele havia julgado a Israel 40 anos. Então, falando do sacerdote Eli, ele julgou Israel durante todo esse período. Nós vamos falar também do alvo da nossa lição, que é saber reconhecer que existe grande responsabilidade por parte dos líderes espirituais, seja na família ou na igreja. Tá? Nós aprendemos que há uma grande responsabilidade quando nós estamos dedicados ao Senhor, né? Tanto na igreja, nas questões da igreja, questões espirituais, como também na família. Tá? Sentir o temor ao lhe ser confiado uma tarefa por parte de Deus. Esse sentimento de responsabilidade e temor quando o Senhor nos dá algo para fazer. Agir, que é zelar pelas responsabilidades no trabalho de Deus. E agir com disciplina do Senhor em relação aos filhos, né? Tá? Podemos já observar que dentro do alvo da nossa lição há essa grande responsabilidade, né? Esse grande temor que nós temos que ter, tanto nos aspectos familiares como na igreja. E a disciplina, tá bom? Na correção dos filhos. Esses são os alvos da nossa lição de hoje. Tá bom? Eu coloquei aqui logo no início um mapa para nós termos uma noção do plano dos acontecimentos. Tá? Esse mapa aqui, ó, onde está o mouse que eu estou contornando aqui, essa parte parece aqui ressaltada, numa cor um pouquinho diferente, olha, vem para cá, contorna aqui Jebus, que depois vai ser a cidade de Jerusalém, e vai descendo aqui, ó, margeando aqui o Mar Morto, ó, Rio Jordão, essa parte aqui do leste, né? Tá? Toda essa parte aqui, ó, e subindo aqui em cima para Dan, é a área que pertencia a Israel, tá? É a área que Israel havia tomado posse, principalmente no lado do leste aqui, depois do Jordão, uma parte aqui no sul, e uma parte aqui para o lado do norte, né? No centro e no norte, aqui em cima, deixa eu voltar, no norte, aqui no centro, tá? E aqui no sul. Tá? E aqui é a cidade de Siló, onde estava o tabernáculo. Tá? Depois que o povo se estabeleceu na terra, depois da conquista da terra sob a liderança de Josué, o tabernáculo, aquele que foi construído no deserto, ficou aqui na cidade de Siló. Tá? Então, esse aqui é um mapa no tempo de Samuel e de Saul, em torno de 1075 até 1011 a.C. Tá bom? Esta é uma data aproximada, não se tem certeza acerca dessa data. Outro aspecto que é interessante, irmãos, que essas cidades que eu estou mostrando aqui, ó, Gaza, Asdote, Gate, Ecrom, está faltando aqui nesse nosso mapa, não aparece, Asquelon, são 5 cidades que pertencem aos filisteus, que estavam dando muito problema para o povo de Israel. Tá? Eles eram uma nação forte, guerreira, né? Navegavam por todo o mar Mediterrâneo, tá? Eles competiam com Tiro, aqui em cima, tá? No comércio,
tá bom? E eles habitavam aqui na planície costeira, nessas cidades, 5 reis. E eles estavam sempre em conflito com Israel. Quando nós vimos a história do juiz Sansão, nós vimos esse conflito, né? Sansão contra os filisteus. Depois também vai haver, no momento aqui do sacerdote Eli, vai haver esse conflito com os filisteus. Depois Samuel e também Saul, e depois com o rei Davi. Davi é que vai conseguir praticamente anular a força aqui dos filisteus, tá? Essa grande nação poderosa. Eles chegaram também aqui quase na mesma época que o povo de Israel. Tá? O povo de Israel, quando chegou, atravessou aqui o Jordão, né? Vindo pelo leste aqui, ó, atravessou o Jordão e entrou na Terra Prometida. Tá? Os filisteus faziam pouco tempo que eles estavam habitando aqui na planície costeira. Tá bom? Então, eles sempre deram muito trabalho para o povo de Israel. Tá bom? Nós vamos seguir em frente, a nossa introdução, que está na nossa revista, na letra A, que nos diz assim: ao longo de todo o período dos juízes, cresceu o descontentamento com a falta de unidade entre as tribos de Israel. O que acontecia? Que cada tribo estava, né, no seu canto, na sua terra, cada família ocupando um pedaço da terra que pertencia àquela tribo, né, e cada um, tipo, cuidando da sua vida. Então, eles estavam lá, somente em alguns momentos de muita crise, o povo era convocado para a batalha. Tá? Então, havia essa falta de unidade entre as tribos de Israel. Tá? A situação que vivida por Israel nos dias de Eli era bem complicada. Eu me recordei deste versículo que nós vimos quando estudamos sobre Juízes, que diz-nos que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava que era mais reto. Então, é bem característico, né, dessa falta de unidade. Cada um começa a fazer o que bem entende, né, faz o que acha que é certo, tá, esquecendo dos seus compromissos assumidos perante o Senhor, né, o Senhor que havia feito com eles uma aliança. Tá bom? Então, os filisteus, como falamos, eram vizinhos bem problemáticos. Eles davam muita dificuldade para o povo de Israel. Faltava, então, uma liderança realmente sábia e espiritual. 1 Samuel 3, versículo 1, parte B do versículo, nos diz assim, ó: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então, o povo estava à mercê da sua própria vontade e não havia orientação, instrução. Tá? É o que nos dá a entender aqui. Faltava uma liderança forte que pudesse conduzir o povo, tá? E ensinar o povo. Então, a palavra era muito rara e as visões não eram frequentes. Vamos continuar na letra E. Nos últimos anos de vida de Eli, os males prevaleciam entre o povo de Deus. Tá? Havia muitos problemas, muitos conflitos, muitas situações de problemáticas entre o povo de Israel. Os filhos de Eli, o sacerdote, eram perversos e pagãos. Tá? O Eli, nós vamos ver, depois vamos falar um pouco mais sobre ele, já era idoso. Os seus filhos, né, seriam os continuadores, né, do sacerdócio, só que os filhos deles eram perversos. A palavra de Deus nos diz em 1 Samuel 2:12, eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Então, o texto já está nos dizendo que eles eram filhos do diabo, que é o que a expressão significa. A expressão filhos de Belial descreve uma pessoa desprezível. Belial é inutilidade, é o significado. E é o nome usado mais adiante para Satanás, como está lá em 2 Coríntios 6:15. Então, eles eram terríveis, né? Faziam coisas e eles não tinham o menor interesse em relação à questão dos afazeres, das obrigações, né? Do trabalho sacerdotal. E faziam coisas que traziam muita vergonha, não só para Eli, o pai, como para todo Israel.
No entanto, Deus operou para corrigir tudo o que estava acontecendo de errado. Então as coisas não estavam indo bem e Deus entra em ação para mudar toda essa situação, toda essa circunstância, como nós vimos no passado, quando vimos sobre os livros de Juízes. Então as coisas desencaminhavam, o povo acabava desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que não era reto diante do Senhor, e o Senhor levantava um juiz que trazia libertação, colocava as coisas no lugar, tá? Então Deus agiu e Deus vai começar a agir de novo para corrigir aquilo que está errado. Tá bom? Os registros da vida de Eli e de sua família estão intercalados com os primeiros anos da vida de Samuel. Tá? Então, o pouco que temos sobre Eli e a sua família se mistura com os fatos relativos a Samuel. Tanto Eli quanto Samuel são, podemos dizer, são os dois últimos juízes, tá? Porque depois deles vem o período da monarquia, né? Samuel vai ser é considerado o último juiz e é ele que vai ungir Saul e depois Davi, reis de Israel, tá bom? O contraste entre a família de Eucana, pai de Samuel, e a família de Eli chega a ser chocante. Nós vamos colocar aqui uma tabelinha, né? Só para nós termos uma ideia. A família de Eucana e a família de Eli. Eucana era um homem temente a Deus. Fica muito claro, tá? Porque uma vez ao ano, conforme era a obrigação dos judeus, ele ia a Siló apresentar ali o seu sacrifício, levar a sua oferta e levava toda a sua família. Então, um homem de família temente a Deus, né, que cumpria com as suas obrigações. Então, ele tinha uma religiosidade sadia, né, um homem que procurava fazer as coisas corretas. Já Eli, né, a gente pode ver que ele não se importava, sua família não se importava com o Senhor, como é o que acontece com os filhos dele. Tá? Então, eles tinham uma religiosidade que era perversa, tá? Ao contrário da religiosidade sadia de Eucana. Nós vamos continuar aqui trazendo um pouco mais de entendimento sobre esses aspectos, falando do comportamento. Né? O comportamento de Eucana, a gente pode dizer que é um comportamento intrínseco. Tá ligado à pessoa dele. Então, a fé, a sua crença, né, a sua fé no Deus de Israel era algo que estava ligado a ele, que pertencia a ele, né, Eucana. Tá? Já o extrínseco, que estaria relacionado com a família de Eli, é algo que não pertence a ele, não pertence à sua essência, faz parte da religiosidade que eles cumprem, mas não está dentro, não está nele. Tá? É algo religioso, algo externo. Tá? Outro aspecto intrínseco ligado a Eucana é a pessoa que vive aquilo em que acredita. Tá? Então, a vida dele é pautada pela crença. Então, como nós já falamos, ele vinha de ano em ano oferecer o seu sacrifício. Então, ele acreditava naquilo e levava a sua família, e levava os seus filhos, tá? Para ir ao tabernáculo, fazer a sua oferta, né? Ouvir ali as instruções, participar daquele momento como uma obrigação religiosa. Mas aquilo é parte da vida dele. A vida dele é pautada por essa crença, tá? E o outro, o extrínseco, né, que é ligado ao estilo de vida de Eli e da sua família, ele não vive de acordo com o que acredita. A religião é apenas um meio para se atingir um determinado fim. Então, ele está lá, né, no templo, assim como Eli estava no templo, não, no tabernáculo, mas um acredita e a vida dele é pautada por aquilo, o outro está lá também, a sua família está lá, mas ele não vive aquilo que ele está ali para realizar, os sacrifícios, as cerimônias, né, a apresentação das ofertas. A religião era apenas um meio para eles alcançarem os seus objetivos pessoais, como nós vamos ver nos próximos slides, a perversidade dos filhos de Eli
a forma como eles agiam. Então, eles estavam no templo, estavam ali para o serviço do tabernáculo, mas, no entanto, com objetivos pessoais, de apenas usufruir da religiosidade daqueles atos que eram ali realizados. Tá? Isso é muito interessante, porque tem a ver com o comportamento das pessoas. As pessoas estão no mesmo ambiente, mas o comportamento de um é muito diferente do comportamento de outro. Tá? Difere muito a ação de cada um. Característica de Eli, tá? A gente pode citar aqui também, nem tudo era errado, tem coisas positivas e tem coisas negativas. Então, positivas, uma característica dele é que ele era sacerdote. Isso era um grande privilégio, já que ele vinha da linha sacerdotal, né, de Araão, e eles eram responsáveis pelo sacerdote, pelo sacerdócio. Tá? Então, isso é algo positivo, uma grande honra, uma grande responsabilidade. Tá? E ele foi cuidadoso com Samuel. Quando Samuel, uma criança, foi levado e deixado ali no tabernáculo aos cuidados de Eli, ele era uma criança e ele é cuidadoso com Samuel. Tá? O lado negativo, ele foi omisso na criação dos seus filhos. De alguma forma, ele falhou nessa criação. E isso teve consequências drásticas, tanto para os filhos, quanto para ele e para a sua família, para os seus descendentes. Tá? Um aspecto que a gente pode pensar nessa possível falha de Eli, tá, como um aspecto negativo, pode ser que o serviço sacerdotal tomou seu tempo. Né? Tomou o tempo de forma que ele não dedicou-se à educação dos seus filhos, né? a ensinar-lhes, né, o temor ao Senhor. Então, podemos supor, não há uma referência clara que possamos dizer que é exatamente isso que aconteceu, é uma suposição. Tá bom? Então, essas são as características de Eli. Tem coisas boas e tem coisas negativas. Tá bom? Seguindo, né, na nossa lição, o tópico 1 vai falar-nos como sacerdote e juiz. Eli, né, como sacerdote e juiz. Então, primeiro, letra A, ele foi juiz e sacerdote durante 40 anos. Tá ok? Irmãos, esse aspecto é interessante porque o livro, a Bíblia, não traz muitos registros acerca de Eli. Mas podemos deduzir que durante 40 anos como juiz e como sacerdote, ele tenha feito muitas coisas, e provavelmente coisas boas, que o texto que nós temos não traz todos esses registros. Talvez porque esse texto foi compilado, foi escrito muitos anos depois. Há algumas divergências com relação a isso. Alguns dizem que provavelmente foi redigido no tempo do exílio babilônico. Outros supõem que foi durante o reinado de Salomão, né? Ou depois do reinado de Salomão, em torno de 971 até 931 a.C. Então, possivelmente, nem tudo que ele fez, estamos fazendo uma dedução, né, foi registrado. Durante 40 anos, será que fez só coisas erradas? Não, deve ter feito muitas coisas boas. Mas o fim da vida do juiz e sacerdote Eli é muito triste, tá bom? Não temos no texto, então, muita coisa sobre a atuação dele, que é o que nós estamos explicando, tá ok? Mas, como sacerdote descendente da linhagem de Levi, ele tinha certas responsabilidades. Como eu disse, muita coisa boa ele fez durante 40 anos. E esse texto que nós vamos colocar aqui dá-nos a pensar essas possibilidades, né? Que é o texto, né, de Malaquias 2, 4 a 7, que fala acerca da responsabilidade do sacerdote. Então, nos diz assim, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhes dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome.
A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Então, olha, falando de característica, né? De instrução, de justiça, né? Por parte do sacerdote. Andou comigo em paz e em retidão, e em iniquidade apartou, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, veja só a responsabilidade que o sacerdote tinha diante do povo de Israel. Então, deduzimos, né, desse texto que, nesse tempo, ele deve ter feito muita coisa boa, né, e não somente aquelas coisas tão tristes e tão que ocorreram no final da sua vida. Tá bom? Nós vamos seguir aqui, falando do tópico 2, os seus filhos, né, filhos de Eli, Ofni e Finéias. E aí nós vamos ver alguns aspectos, né? Eles eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, como já falamos, né? E não se importavam com o Senhor. Está registrado em 1 Samuel 2,12. Tá? Eles trabalhavam no santuário, que é o tabernáculo, que ficava em Siló. Tá? Nessa época ainda não existia o templo em Jerusalém, que foi construído muito tempo depois por Salomão. A cidade de Jerusalém, nessa época, ainda pertencia, estava sob o domínio dos jebuseus. Tá? A cidade de Jerusalém só foi conquistada através do rei Davi, que conquistou a cidade de Jebus e depois mudou seu nome e transformou Jerusalém na capital de Israel. Onde se encontrava, então, a Arca da Aliança? O tabernáculo ou o santuário estava em Siló e lá estava a Arca da Aliança. Tá? Aquela que nós já fizemos referência quando estudamos lá o Êxodo, que foi construída conforme o Senhor deu as ordens a Moisés, né? A forma, o tamanho, tudo, né? E foi construída lá no deserto. Tá? Essa arca estava lá, entendeu? Os filhos de Eli deveriam cuidar de todos os cultos e sacrifícios e estivessem de acordo com a lei de Moisés. Então, tanto Eli quanto seus filhos tinham esta responsabilidade, cuidar dos cultos e dos sacrifícios, e isso conforme a lei ensinava, conforme foi estipulado a Moisés lá no deserto, quando o povo estava peregrinando, né, ou no Êxodo. Tá ok? Mas eles não cuidaram. Eu vou colocar aqui o texto, ele está em 2 slides, tá? Eles não cuidaram corretamente, tá? A primeira parte do slide do texto diz assim, ó, pois o costume daqueles sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, vinha o moço do sacerdote estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia com todo Israel que ia ali a Siló. Olha, até na marmita, né? O cara que estava comendo lá, o cara ia lá e tirava a carne dele lá. A continuação desse texto está no próximo slide, né? Eu vou pôr aqui, ó. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomará quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de mas dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, eles iam lá e queriam tomar aquela carne. Nem esperava a queima da gordura, que a gordura tinha que ser queimada primeiro, como oferta de cheiro agradável ao Senhor, tá? E os moços vinham e tomavam. Isso trazia muitos problemas, né? Porque estava faltando respeito
para com o povo de Israel, para com aqueles que ao tabernáculo em Siló, ao santuário, para trazer as suas ofertas. Então, os seus filhos, né, Ofni e Finéias, o que eles faziam? A semelhança de outros povos ao seu redor, Ofni e Finéias praticavam o que? A prostituição. O texto nos diz assim: era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel 2, 22. Então, os outros povos, nos seus cultos, que tinham essa prática da prostituição, eles acabaram também fazendo o mesmo, tá? Se aproveitando das mulheres que se consagravam, né, para servir ao Senhor, que ficavam à porta da tenda da congregação. E eles se aproveitavam daquelas mulheres que ali estavam, fazendo que algo semelhante aos cultos pagãos dos outros povos que estavam ao redor do povo de Israel. Letra G, é provável que eles também permitissem bêbados no santuário, pois veja como Eli tratou Ana. Então, a forma como ele tratou Ana dá-nos a impressão de que isso era meio que liberado, meio que largado, e bêbados podiam participar, mas isso não está correto, tá? A palavra de Deus condenava. 1 Samuel 1, 12 a 15 é o texto que nos fala de Ana, tá? Que nos diz assim, ó: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhes ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Né? Então, eu supor, para ele chegar a essa conclusão, ele é algo que dá-nos a impressão de que ocorria com algum tipo de frequência, pessoas embriagadas, tá, ali no templo. Tá? E ele, então, Eli lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém, Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. O outro texto que está relacionado a essa passagem é Levítico 10, versículo 9, que fala-nos claramente, olha: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então não era permitido. Tá? E houve essa pequena confusão entre Eli e Ana, Eli fazendo uma dedução equivocada de Ana. Tá bom? Letra H. Seus filhos não escutaram a repreensão do pai quando lhe chamou a atenção. O texto nos fala isso, né? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, Deus iria resolver toda essa situação, todo aquele problema que estava ocorrendo ali, né? Naquele momento, no ministério, no sacerdócio de Eli, tá? E ligado a seus filhos. 1 Samuel 2, 25, parte B do versículo. Tá ok? Ainda seguindo em frente, agora vamos falar de Eli e Ana, tópico 3. Tá? Letra A. Quando Ana orava no santuário, e Eli ficou sabendo do pedido dela, então ele a abençoou. Então, naquele diálogo, primeiro ele interpretou que ela estava embriagada, depois ela explica o que estava acontecendo. E aí, quando ele toma conhecimento, ele a abençoa, que era a função do sacerdote, abençoar e declarar a bênção de Deus sobre a vida das pessoas. E aí ele diz, né, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. Então ele abençoou a Ana, né, naquele momento, tá? Ana se foi, mas o seu semblante já não era mais triste. Então ela sai daquele momento, né, com seu coração alegre. Ela foi sentiu o conforto, né? E ela sai dali alegre, tá bom? Apesar de alegre,
tendo ela passado por um momento de muita tristeza. Ana, então, concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. 1 Samuel 1:20. Então, ela chamou Samuel porque do Senhor o pedi. Então, ela se alegrou e ela concebeu e teve esse filho. Ok? Seguindo, né, Eli e Samuel, ainda criança, provavelmente entre 2 e 4 anos, a idade de Samuel, ele foi trazido ao santuário em Siló pela sua mãe. Quando fala que ela pediu a Eucana, né, que ela não iria na viagem, né, ao santuário, como Eucana fazia todo ano, porque ela ia desmamar o seu filho para que, no tempo certo, levasse Samuel para ficar a serviço do santuário, provavelmente isso entre 2 a 4 anos, que é o tempo da criança desmamar. Tá? Então, Samuel era muito criança quando ele foi levado por sua mãe para Siló. Okay? Então, ela fez isso para cumprir o seu voto esse que nós já vimos, já falamos, de Nazireu. Tá? E o caso de Samuel, também um voto para toda a vida, tá? Como foi o de Sansão, que nós fizemos menção. Né? João Batista também, um voto que é por toda a vida. Tá? No santuário, Samuel servia, então, sob a orientação de Eli. Então, Eli, um homem já idoso, experiente, Samuel, uma criança, tá? Vai servir ali Eli, e está sob a orientação dele. Tá bom? Podemos deduzir que de noite ficava perto do sacerdote idoso e o atendia, tá? Porque já falamos, ele era idoso, a palavra de Deus também nos fala que ele era um homem que estava perdendo a sua visão, tá? E ele precisava de alguém que o ajudasse em todas as suas necessidades, as suas tarefas, as suas obrigações, porque ele não tinha como, já com essa dificuldade toda da idade, a perda da visão, tá? Cuidar de tudo. Então, Samuel estava ali a serviço do sacerdote. Então, é interessante esse sentido, né? Esse aspecto de como Deus faz, né? Existe uma situação, um problema que Deus está trabalhando para corrigir, tá? Traz Samuel e Samuel ele ajuda Eli nesse momento da sua vida, tá? Apesar de que ele veio para substituir Eli e dar continuidade ao sacerdócio, tá ok? Já que os filhos de Eli não eram dignos, né? Tá bom? Eli e Samuel, ainda falando desse relacionamento, a letra E, tarefa que deveria ser exercida pelos seus filhos, né? Os filhos de Eli, acabou sendo exercida por Samuel, que atendia Eli nas suas necessidades e ajudava o sacerdote. Tá? Quando o Senhor chamou Samuel, foi Eli quem o orientou, pois Samuel é que era inexperiente. Então, Eli, um homem experiente, né? Um homem já de uma certa idade, havia julgado e era sacerdote, foi sacerdote durante 40 anos, então está orientando aquele jovem, aquela criança, né, no seu momento de inexperiência. Tá? Então Samuel por 3 vezes pensou que Eli o chamava, mas não era Eli que estava chamando, era o Senhor. E aí Eli então dá a ele a orientação, que é um texto muito bonito, né, que nos diz assim: por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala porque o teu servo ouve. Então o homem, né, o sacerdote, um homem experiente, transmitindo para o jovem, né, a experiência, passando a ele a experiência, né, dando a ele orientação, que é muito importante, né, até nos dias de hoje, né, na nossa vida familiar ou na nossa vida na igreja, né, aqueles irmãos mais experientes ajudar os mais novos, né, nos seus primeiros passos, né, na caminhada, né, isso é discipulado, irmãos, isso faz parte da vida cristã, né, a vida cristã não termina na conversão, a conversão é o início, né, o discipulado vem depois, que é o caminhar, né, o crescimento, né, cristão.
E aí essa relação entre Eli e Samuel, ele ensinando aquele jovem, né? A primeira mensagem, então, profética de Samuel foi o julgamento de Deus sobre a casa de Eli, o que também é muito triste, né? Porque provavelmente havia uma relação entre eles, possivelmente alguma afinidade, e Samuel teve que dar a ele essa mensagem tão triste. Por isso que ele resiste, a princípio, a dizer aquilo que o Senhor havia dito a ele, né, que iria fazer sobre a casa de Eli, sobre a família dele. O qual teve dificuldade em transmitir a mesma. No entanto, porém, com a insistência do sacerdote, ele contou tudo. Tá ok? Nós vamos ver aqui o texto, né? Que é esse aqui de 1 Samuel 3, do versículo 9 até o 10. A palavra do Senhor, né? Para Eli, através de Samuel. Disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu, porquanto jurei a casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então, essa mensagem de Samuel a Eli é apenas a confirmação, porque ele já tinha sido aqui avisado por alguém, né? O texto nos diz isso, né? Porque ele diz aqui, porque já lhe disse que julgarei a casa para sempre. Tá? Então, alguém ou um outro profeta já tinha dito a Eli o que Deus iria fazer. E aí Samuel estava confirmando aquilo que Deus, né, a sua sentença para com a família de Eli e a sua casa. Tá? Muito triste, né? Esse momento para Samuel. E também para Eli, né? Porque o Senhor iria cumprir tudo aquilo que ele estava prometendo fazer. Tá, ok? Ainda sobre Eli e Samuel, a letra K. Depois desse momento triste e difícil para ele, ele recebeu mensagens mais alegres para transmitir ao povo de Israel. É necessário reconhecer que com Ana e depois com Samuel, Eli desempenhou bem o seu ministério. Então, houve falhas? Sim, muitas, né? Mas também houve coisas boas, como é o caso que nós estamos pontuando. A forma como ele tratou Ana e depois com Samuel. Tá ok? Então, ele estava desempenhando bem o seu ministério. Trazendo isso para os dias de hoje, história de Israel para hoje. Começando aqui com Provérbios 15, 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Será que ele ensinava os seus filhos enquanto eram pequeninos? É uma pergunta que fica para nós, né? O líder da igreja que não pastoreia os próprios filhos, desde pequeno, está minando a base do seu próprio ministério. E os filhos que desprezam a instrução dos pais no Senhor caminham para a sua própria destruição. Então, irmãos, essa é a situação que nós terminamos aqui, essa primeira parte da nossa lição de número 15, acerca de Eli, o sacerdote. Tá? Então, vemos que Eli teve algumas dificuldades na criação dos seus filhos, e isso trouxe sérias consequências para ele. Não somente para ele, para os próprios filhos, e depois para toda a família dele, porque toda a família dele não mais serviu no sacerdócio, tá ok? Foram banidos. Então, eu quero propor aqui para nós, irmãos, uma questão, tá? Para que a gente possa conversar por alguns minutos aí sobre esse aspecto, falar sobre a criação dos filhos. Nós podemos ver, irmãos, que Eli falhou na educação dos seus filhos. Está muito claro para nós, né? Até pelas consequências que vieram sobre eles e a família. O que nós podemos fazer para não cair no mesmo erro?
Essa é a minha pergunta, né? O que nós podemos fazer? Né? Nós, eu, né? Se bem que nós não temos filhos, eu e a Fátima, mas os irmãos têm. Mas nós temos muitos jovens que nós consideramos nossos filhos, vemos, né, com respeito, com amor, com consideração e tudo mais. Então a pergunta é essa: o que podemos fazer para não cair no mesmo erro de Eli? Eu queria ouvir vocês. O que vocês podem nos dar, né, da sua experiência, da sua vivência, daquilo que você faz na sua família, que pode ajudar os nossos irmãos nesse sentido? Está aberta a oportunidade. Eu quero ouvir alguém falar hoje. Eu tenho alguns aspectos que eu marquei aqui, mas eu quero primeiro ouvir vocês. Eu vou falar primeiro, porque já eu vou ter que sair. Então, fale. Vou ter que me ausentar. Então, à medida que o pastor estava falando da lição, e a gente vai refletindo, né? É inegável, óbvio, né? Deus coloca sobre os pais a responsabilidade dos filhos, e a gente tem essa responsabilidade. Até um certo ponto, a gente tem essa responsabilidade, né? Você não luta contra uma vontade de um filho. Você ensina aquilo que você ensina enquanto ele está debaixo do seu domínio, debaixo da sua autoridade, enfim. Mas, diferente daquela sociedade, daquele período, que eu acho que os pais eles tinham muito mais domínio do que hoje, né? A gente tira pelas crianças hoje, com a forma como falam com os pais, algumas, né? A gente que trabalha com escola, a gente observa muito isso. Então, a forma como eles desprezam a autoridade do pai. Muitas vezes eu não vejo a mãe ser omissa. A mãe não é omissa, mas aquela criança ela resiste àquela autoridade. Então, é difícil esse lidar. Simplesmente falar assim, o filho é assim, a culpa é da mãe. Ou a filha é assada, a culpa é do pai e da mãe. Eu acho que é muito raso isso, né? Mas, de acordo com os princípios bíblicos, o que a gente pode fazer é ensinar o que a palavra diz. Ensina o menino o caminho que ele deve andar. Você ensinou? Ensinou. E aí diz a palavra para complementar. E até quando ele for grande, ele não se desviará dele. Só que entre esse ensino o menino e até ele ser grande, acontece muita coisa nesse meio de caminho. Mas a palavra diz que ele não se desviará. Então, eu posso entender que ele pode até fazer coisas que você não participou, você não ensinou, mas ele vai reconhecer isso e ele não vai se desviar. Eu acho que é uma interpretação, porque eu penso que é muito difícil. Eu li um trecho aqui sobre o que o Eli fez, né, que está na história de Israel para hoje, mas é a semana que vem que a gente vai ver. Que o filho errou, aqui no caso ele errou sim, porque eles estavam dentro do templo fazendo coisas e ele sabia e permitia, né? Então aqui no caso ele é responsável, mas eu acho muito difícil a gente, só por essa ação do Eli aqui, julgar o pai no dia de hoje. Eu acho difícil. Aí eu não sei a opinião dos irmãos, né? Quero ouvir mais alguns irmãos aí, sobre essa questão, né? O que nós podemos fazer? O que você pode fazer, né, para não cair no mesmo erro, né? A Sônia já citou um aspecto aqui que é muito importante, que é o ensinamento, né? Ensinar, tá? Não podemos abrir mão do ensinamento, da palavra, né? E aqui, quando falamos ensinamento, não estamos falando ensinamento secular. Meu filho vai estudar, vai ser doutor, vai ser engenheiro. Não é isso. Estamos falando ensinamento, né? Ensinamento da família, dentro da família, e ensinamento da palavra, né? Esses aspectos princípios bíblicos, né? Da pessoa ser formada em tal área, isso aí é um complemento, né? Tá? Quem mais vai falar? Ninguém mais quer falar nada. Terezinha, eu vi ali ela mexendo. Isso é muito importante, né? Temos aqui vários, né? O Davi, papai, a Terezinha, vovó, o Mário, papai, o Rogério, papai, né?
pastor, né? Agora me fugiu o nome dele, gente. Petrônio. Pastor Pretônio, né? Pastor Pretônio, vovô, papai, né? Vocês não querem arriscar falar nada? A Terezinha vai falar. Fala, Terezinha. Paz do Senhor, irmãos. Vai de Senhor. Então, eu concordo, né, com o que a pastora Sônia falou, né? Porque a gente, quando ensina a criança desde pequeno, mesmo que ele se torne adulto, mesmo que ele erre, mesmo que ele vá para outros caminhos, mas ele vai sempre lembrar o ensinamento que ele teve, né? Eu tiro uma base por mim. Meus pais eram católicos, mas ele criou a gente no temor de Deus desde pequeno. Ele lia a Bíblia, né, dele que ele tinha lá de católico, ele ensinava desde Gênesis. Então, a gente teve aquele ensinamento desde pequeno. E eu procurei passar para meus filhos. Mesmo quando eu não era evangélica ainda, o que meu pai contava para mim, eu contava para eles, né? E eu creio que, graças a Deus, tem eles, muitos não estão indo na igreja, mas eles têm o temor de Deus e são pessoas, graças a Deus, honestos, né? Trabalham. Então, é assim, a gente tem que ensinar. Agora, aquele que erra, o pai e a mãe não é culpado, porque quando eles se tornam adultos, cada um tem livre-arbítrio, né? Então, cada um seguiu o seu caminho. Mas eu agradeço muito a Deus que meus filhos não são estudados, mas são trabalhadores, são honestos. Eu agradeço a Deus por isso. Amém? É o que eu tinha para falar. Tá bom. Mais alguém vai falar? Irmãos, eu só queria, então, já que ninguém se manifestou, dizer assim que é uma grande responsabilidade a questão da educação dos filhos, né? Ela não pode ser relegada, deixada a cuidado de terceiros, entendeu? E nem também deixada, né, assim, como se lança a semente na terra, né? Você lança a semente lá, né, e vai crescendo. Não, tem que cuidar, tem que regar, tem que proteger das ervas daninhas, das aves e assim por diante. Então, não pode ser relegado a terceiras. Alguns aspectos que eu acho que é importante, que envolve a educação, né, dos filhos, um deles a Sônia já falou, que é o ensinar. Isso é muito importante, irmãos. Em que ensinar? Tem que dar instrução à criança, desde a sua mais tenra idade. Tem que ensinar. Ensinar, não, como já falei, educação secular, mas sim ensinamentos, né, que dizem respeito à família, que dizem respeito à palavra de Deus, né? Isso é muito importante. Ensinar juntamente com o exemplo, né? Porque não é só dizer coisas à criação, ao filho, né? Ou à criança, mas tem que dar a ela o exemplo, né? E para que ela possa seguir aquilo que o pai deu como exemplo. Certa feita, nós estávamos no seminário estudando e teve um professor que dava aula para nós, ele falou até com certa emoção, que ele dizia que ele era um estudante da Bíblia, estava sempre lendo, estudando a Bíblia e procurava passar isso para os seus filhos, né? E em determinado momento, quando o filho dele já era mais jovem, na adolescência, ele viu o filho dele no quarto lendo a Bíblia Sagrada. Aquilo foi para ele uma emoção muito grande, porque aquela prática que ele tinha, ele conseguiu transmitir para o filho. Se o filho vai seguir ou vai fazer as coisas corretas, não temos como ter todo o controle dessa situação. Mas ele passou, ensinou e deu um bom exemplo. Tá? Então, o ensinar é muito importante. A palavra de Deus até nos fala. A Sônia já citou o versículo: ensina a criança no caminho que deve andar. Outro aspecto que eu acho que é muito importante é a questão da disciplina. Disciplinar. Tá? Então, a criança precisa conhecer a disciplina. Tá? Então, ela saber que existem coisas que ela faz que são corretas e existem coisas que ela faz que são erradas.
E quando ela faz o certo, ela tem o merecido louvor. E quando ela faz aquilo que é errado, ela tem o quê? O castigo. Não estamos falando aqui de matar a criança, né? De bater com vara, nada disso, mas tem que achar um meio de trazer a disciplina, que a criança possa entender que aquilo que ela fez está errado, porque ela está sendo disciplinada. Isso é um outro aspecto muito importante. Terceiro aspecto importante, a autoridade do pai, a autoridade dos pais sobre ele. Eles têm que conhecer e ser claro para ele que quem é a autoridade da casa, da família, são os seus pais. Isso é tão importante porque até juridicamente são os seus pais que respondem por ele. Depois da idade da maioridade, aí já é diferente, eles estão sob a sua responsabilidade, mas enquanto não chega esse momento, então a autoridade do pai ela tem que ser muito clara, muito bem definida, para que os jovens, a criança, depois o adolescente, né, aí o jovem já entrando na fase, né, na fase adulta, possa entender, entendeu, a responsabilidade, a autoridade do pai sobre ele, né? E essa era uma função do sacerdote. O sacerdote abençoava, tanto que ele abençoou Ana quando ele teve conhecimento. E a autoridade que o pai tem é da bênção também sobre a vida dos seus filhos, de abençoar na vida dos seus filhos. O pai é o sacerdote da sua casa, da sua família. Ele tem essa responsabilidade, assim como o pastor, né, é o nosso sacerdote na igreja, tem a responsabilidade de cuidar da igreja e do rebanho, né? Nas nossas casas, nas nossas famílias, nós somos o sacerdote. Somos nós que damos a condução, né? Dirigimos, damos a orientação. Temos essa autoridade que é nos dada pelo Pai. Então, a criança tem que crescer com essa noção. Não é ele quem manda é o Pai. Tá? Às vezes a criança não é claro para ele essa noção de autoridade. Tá? E a gente vê que às vezes as crianças desafiam os seus próprios pais, né? Elas usam do artifício, né, de alguma forma para desfazer da autoridade dos seus pais. Outro aspecto que é muito importante, irmãos, é a questão da obediência. A criança tem que aprender desde pequeno a obediência, né? A criança que não aprende de pequeno, né, a obedecer aos seus pais, quando ela chegar na idade, na sua maioridade, vai ser muito difícil. Ela vai fazer o que ela quer, ela vai falar que agora ela pode, porque ela tem idade, ela vai sair e vai chegar em casa a hora que ela quiser, e ponto final. Então, irmãos, tem que aprender desde pequeno a obediência, isso é muito importante. Tá? Voltando ao caso de Eli, nós podemos deduzir que os filhos deles foi responsável pelo mal que eles fizeram. Em algum momento, alguma parte desse processo, cabe a Eli como responsável pelos seus filhos. Mas também havia a responsabilidade dos seus filhos pelas coisas erradas que fizeram. Então, essa situação que nós estamos vendo, né, do sacerdote Eli e os seus filhos, é interessante para nos levar a essa reflexão de como é importante, né, a nossa posição diante da família, diante da igreja, diante dos nossos filhos. Tá? Essa posição de que temos que ensinar, que temos que disciplinar, que temos que ter essa autoridade sobre eles e que eles têm que aprender a obediência. Tá bom? Eu não sei se tem mais alguém que quer fazer algum comentário a partir desses comentários que eu fiz. Se não houver, nós vamos dar por encerrada a nossa aula de hoje. Tá bom? Abre o microfone, Fátima. Gente, eu tenho que sair, tá? Obrigada, tá bom, paz. Sônia. Paz do Senhor. Deus abençoe. Fátima, você não ligou o microfone. Ela está tentando ligar o microfone lá. Ah, conseguiu. Agora deu.
Então, certa feita eu estava numa palestra sobre família, faz alguns anos, e eu achei muito interessante que a palestrante, uma das palestrantes, disse assim que os nossos filhos não são nossos. Deus nos deu para cuidar. Então, isso quer dizer, são dele, é dele, né? E ele escolheu a família para cuidar. E que naquele dia, os pais, né? Nós vamos devolver para o Senhor aquilo que ele deixou na nossa mão para cuidar. E como a gente cuidou, né? Do filho dessa pessoa. Então, assim, é muito interessante, muito gratificante e outra coisa, e delicado, né? A responsabilidade do pai de família. É isso que eu tenho a dizer. Muito interessante. Irmãos, então nós vamos dar o encerramento. A Fátima já deu a sua participação aqui. Eu quero agradecer a todos, irmãos, né, a sua participação, a sua presença nesse dia, né, nessa aula de hoje. Na semana que vem nós vamos dar continuidade, vamos estudar a segunda parte dessa lição de número 15. E aí vamos concluir esses aspectos que estamos abordando acerca do Eli, o sacerdote. Tá bom? Que Deus abençoe, muito obrigado, o Senhor seja convosco. O Davi vai dar o encerramento na gravação e nós vamos depois disso orar e vamos encerrar. Pode concluir, tá bom, Davi? Senhor nosso Deus,